Bom, voltei, então vamos lá. Curva de aquecimento da água, tá ok? Eixo, temperatura, eixo, tempo. Perfeito. Menos A até B. Vamos pegar do ponto A até o ponto B, tá? Então eu tenho aí a água a menos 25 graus Celsius, aumentando sua temperatura até zero, ok? B até C, permanecendo constante. Então, o que eu tenho que entender dessa curva de aquecimento? Quando eu tenho uma temperatura constante, se eu olhar do ponto B até o ponto C, ela fica a 0 graus. Nesse espaço, tá? Em relação a esse tempo aqui, ó, o que aconteceu? A temperatura permanece 0 graus e aí ocorre a fusão. Tranquilo? Então eu tenho de A até B somente o aquecimento desse gelo. De B até C, eu tenho a temperatura permanecendo constante e o gelo derrete. Poxa, se o gelo derrete, há uma mudança de estado físico. É o meu ponto de fusão. Perfeito? Fusão, sólido para o líquido. Perfeito. De C até D, há uma variação de temperatura de 0 até 100, né? Somente variação de temperatura. Então, aqueceu a água de 0 a 100. Não ocorreu mudança de estado físico. Perfeito? De D até E, permanece constante a temperatura. Então, permaneceu constante a temperatura, ocorreu nesse intervalo de tempo um processo de mudança de estado físico. E que processo foi esse? Vamos lá. Gelo derreteu, ok? Água. Água, vapor. Líquido, ok? Líquido, primeiro processo, fusão. Líquido, gás. Vaporização. Acompanhando comigo, acompanhando comigo. Então, o que aconteceu de D até E? Permaneceu constante a 100, entrou no processo de vaporização. De D até E. De D até F, somente variação de temperatura, ok? O vapor é aquecido acima de 100 graus. Então, este gráfico, essa curva de aquecimento, ela mostra as mudanças de fase durante um certo período. Então, quando a temperatura permanece constante, é que ocorre a mudança de fase. E aí a gente usa o calor latente para calcular a quantidade de calor que esse corpo recebeu para mudar seu estado físico. Tranquilo? É super importante entender que quando a temperatura permanece constante, é que ocorre o processo de mudança de estado físico. Tranquilo? Então, estudando esse gráfico bonitinho, entendendo, observando os eixos, fica claro, muito claro, né? Entender que quando só aumenta a temperatura, a gente está falando do calor sensível. Então, olha aqui: calor sensível, calor latente, difusão, calor sensível, calor latente de vaporização. Tranquilo? Perfeito? Peço que vocês estudem com muito cuidado a curva de aquecimento, que entendam os eixos, ok? Porque, mais uma vez, o vestibular cobra a curva de aquecimento da água. Então, se a gente fala em calorimetria no vestibular, nós estamos falando de curva de aquecimento da água. Perfeito? O que eu vou pedir para vocês agora? Tá? Eu vou pedir para que vocês façam o exercício 1 da 164, para que a gente possa discuti-lo no próximo vídeo. Até mais!